O Gani já está de volta aqui para a gente falar mais sobre economia. Estamos nos aproximando da super quarta. O que é que vem na super quarta, meu caro Alan Gani? Vem queda na taxa de juros aqui no Brasil, mais meio pontinho, já dá para trabalhar com esse resultado? Sim, isso já está precificado na curva de juros. A curva de juros nada mais é do que a expectativa do mercado para a taxa Selic de hoje, né, para um vencimento no futuro, mais um adicional de prêmio de risco. Isso já está dado que a taxa Selic cairá de 11,25 para 10,75. Lá nos Estados Unidos, o Fed deve optar pela manutenção da taxa do Fed Fund Rate, que é a espécie de Selic deles, ficando em 5,5%. Agora, Colombo, muito mais importante que a decisão em si, que praticamente já está tomada tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, será o comunicado do Banco Central aqui no Brasil e do Fed lá nos Estados Unidos. Ou seja, quais serão os próximos passos da política monetária? Há uma expectativa aqui no Brasil que talvez o comunicado venha um pouco mais duro, no linguajar do mercado financeiro, um pouco mais hawkish. Por que isso? Porque tem as incertezas do lado fiscal, mas há uma incerteza em relação à inflação. A inflação tem se mostrado mais resiliente aqui no Brasil, ela vem desacelerando, mas desacelerando menor do que o esperado, principalmente pela inflação de serviços. Vamos lembrar que o último IPCA ele veio acima do consenso de mercado, acima das projeções. Lá nos Estados Unidos, há uma expectativa de quando que a taxa de juros começará a cair. Inicialmente, o mercado apostava em março, depois passou para maio, agora já fala em junho, talvez fique para julho. Há um receio de que o Fed abaixe a taxa de juros para 5,25%, mas tem um repique inflacionário. E aí, tendo esse repique inflacionário, ele será obrigado novamente a aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Por outro lado, se ele demorar muito para reduzir a taxa de juros, isso pode causar uma desaceleração na economia americana maior do que o esperado. Então, tem todas essas incertezas, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, por isso que a gente tem que acompanhar atentamente a super quarta, a decisão e o próprio comunicado. E quinta-feira, obviamente, a gente comentará em primeira mão. Sem dúvida. Agora, aqui os dados da atividade econômica têm sido relativamente bons, né? Você citou, por exemplo, os dados do varejo agora no mês de janeiro, foram muito positivos, né? A economia dando alguns sinais de que pode crescer mais do que aquele 1,5% previsto no começo do ano. E a inflação sob controle, um soluço aqui, outro acolá, alimentos, muito ligada a uma quebra da safra por causa de chuva excessiva, de seca excessiva em outras partes do país. Ainda não chegou aquela hora, ela está se aproximando de o Banco Central começar a fazer algum ajuste entre atividade econômica aquecida, eventual risco de inflação. Não chegou essa hora ainda, né? Ainda não chegou, mas a gente pode dizer, Colombo, que a semente já foi plantada. Alguém já está querendo apertar esse botão. Alguém já está olhando e é por isso que o comunicado dessa quarta-feira pode dar alguma pista em relação a isso, porque é exatamente o que você falou. A gente percebe uma atividade econômica no primeiro TRI, né? Então, por exemplo, saiu o IBCBR agora há pouco, 0,60, a projeção era 0,26. O índice de varejo, projeção 0,2, veio 2,5%. Então, isso é um aquecimento. É a turbina? É a turbina, tem mais atividade econômica. Mas, por outro lado, essa inflação ela não tem desacelerado na velocidade esperada. E, principalmente, a resiliência lá da inflação de serviços, que está muito ligado à demanda. Então, já tem analista dizendo, olha, tem um aquecimento aqui de um lado na economia, tem uma dificuldade de desaceleração da inflação e tem, claro, as incertezas do lado fiscal. Será que o Banco Central já vai contratar novamente uma queda de 0,5 ponto percentual para a próxima reunião ou não? Será que ele vai deixar isso em aberto, ter mais graus de liberdade, justamente para poder eventualmente dar uma redução de 0,25 e não meio, como já está precificado pelo mercado. Então, todo esse cenário, né, o Colombo está trazendo, já começa a trazer essas incertezas aí em relação à política monetária. Então vamos acompanhar juntos. Valeu, Gani. Até daqui a pouquinho.